Yeah. Então eu vou começar a partir de agora. Vamos modelar a nossa peça. Para fazer a modelagem desse vestido no tamanho G, você vai junto comigo pegar uma fita métrica e aí a folha que nós vamos utilizar é aquela velha folha padrão que a gente utiliza para fazer a modelagem, que ela tem aqui, ó, 96 de altura por 66 de largura. A partir disso, você vai pegar uma folha como essa daqui e você vai dobrá-la ao meio, seguindo este formato aqui, ó. Dobra ao meio, vem aqui, ó, faz todo o processo com a mão, com muito carinho, para que você respeite o material que você está trabalhando. E aí, você vai junto comigo seguir todo o processo e toda a padronagem na construção desse modelo. Com a fita métrica, você vai medir aqui, ó, a partir da dobra que está aqui em cima, você vai medir aqui para cima 40 centímetros, marca aqui 40 centímetros e faz um pontinho. A partir desse ponto, vai lá do outro lado e marca também 40 centímetros. Vou marcar aqui com a fita junto com você. E aí, se você tiver dúvida, não entender bem, você vai colocar assim, ó, um palmo, uma mão e 3 dedinhos. Olha que medida bacana. Um palmo, uma mão e 3 dedinhos será o bastante para dar 40 centímetros. Aqui, ó, faz os pontinhos até o outro lado, bem certinho. E a partir desse momento agora, vamos começar a fazer a montagem da parte de cima da nossa blusa. Para que isso aí você consiga montar junto comigo, vamos seguir aquelas velhas dicas. E aí também eu vou utilizar a fita, porque você não vai ficar com nenhuma dúvida, tá? Para fazer o decote do vestido, você vai marcar aqui comigo 2 dedinhos e faz um ponto. Para fazer a marcação do decote aqui de trás, você vai marcar junto comigo aqui, ó, 4 dedinhos e faz um ponto. Professor, se for com a fita métrica, você vai marcar 4 centímetros e fazer uma bolinha. E se for com a fita métrica, marca aqui, ó, 10 centímetros e faz uma bolinha. A partir desse momento, faz esses pontinhos aqui, nessa formação, olha que bacana. E aqui em cima, você vai marcar uma mão e fazer mais uma bolinha. Olha que massa. Professor, quanto que tem essa distância de uma mão? Você tem junto comigo aqui 12 centímetros para fazer essa largura. A partir desse momento aqui, ó, você vai marcar aqui para baixo cerca de 24 centímetros. 24 centímetros e faz aqui, ó, uma linha utilizando a própria fita. Vê que bacana. Ou, novamente, um palmo. Então, você vai marcar aqui, ó, 4 dedinhos. Ou, se for com a fita, você vai marcar lá na frente 8 centímetros. Gente, muito simples até aqui. Todo trabalho que você vai ter é fazer uma curvinha aqui agora, ó, que é a cava do vestido. E onde está aqui, você vai fazer um risquinho para baixo. E aí, com o azul, você vai entender que essa será toda a parte que eu vou cortar junto com você a partir de agora. Com a fita, fizemos as medidas e agora com a tesoura eu já corto aqui, ó, de maneira bem tranquila e de maneira segura. Corto aqui, corto logo aqui em cima. E aí, professor, que tamanho esse vestido veste? Esta padronagem aqui é para o tamanho G, que vai vestir do molde 42 ao molde 46, tá? Se você quiser fazer a partir desse molde, um molde maior, você vai simplesmente fazer esse molde, colocar aqui em cima da folha e você vai marcar um dedinho maior aqui em cima, ó, fazendo esse risquinho. Vou marcar aqui só para você ver. E aqui, com esse risco, você já tem o molde 48 ao
52, tá? Bem interessante essa dica aqui para você. Seguindo essa dica, nós vamos utilizar a construção dessa malha, como ela tem caimento, o mesmo corte para a parte da frente e para a parte das costas. E aí, vamos fazer uma pequena adequação desse molde. Dá uma olhadinha aqui comigo. Traz aqui na mesa a mesma modelagem, marca aqui embaixo, ó, um dedinho só e faz um pontinho. E aqui você vai fazer esse ponto até a parte de cima. Ou, para facilitar, põe a tesoura e aqui você faz, ó, um risco. E agora você corta toda essa sobra aqui, ó. Pode tirar um pouquinho dessa sobra. E assim tá, beleza. Gente, a partir de agora, você vai criar a manga do vestido. Essa dica que eu vou te passar, eu vou te ensinar a fazer aquela manguinha que tem as 3 preguinhas aqui em cima, que vai ficar uma manga bufante, com um caimento bem legal aqui na parte do vestido. E aí nós vamos dar mais movimento e mais leveza. Então você vai fazer o seguinte, com a folha dobrada, essa dica é muito bacana, você vai posicionar este molde e aqui em cima você vai deixar passando 3 dedinhos. 3 dedinhos passando, faz uma bolinha aqui, outra bolinha aqui em cima e todo o trabalho é esse aqui, ó. Contornar a cava, fazer uma bolinha aqui na ponta e aqui, gente, você vai medir junto comigo o comprimento da manga de 40 centímetros aqui, ó. 40 centímetros é o tamanho da manga. E aqui eu vou fazer um risco de aproximadamente 1 palmo. Ou você vai medir 24 centímetros. E agora você vai fazer uma bolinha e esse risco em direção à outra bolinha. E aí a manga já vai estar feita. Com a tesoura você vai cortar junto comigo aqui. E aqui, ó, também do outro lado. Lembrando que essa medida, nós vamos trabalhar aqui na ponta um elástico, que eu quero que a manga fique um pouco bufante, então aqui será a medida do elástico. E essa manga, ela vai ficar um pouco mais apertada, fazendo esse volume aqui na parte do braço. Modelagem pronta, e aí vamos agora quebrar aquele medo de cortar o tecido. Professor, essa é a hora que me apavora. Eu tenho muito medo de cortar o meu tecido para não colocar o tecido a perder. Então se liga na dica junto comigo. Primeira dica, o que é que você vai fazer? Você vai identificar a lateral do tecido, que isso aqui chama-se auréola, essa lateral aqui. E aí você vai dobrar o tecido nesse formato aqui, ó. Como eu estou dobrando em 2... Dobrei em 2 e aí você vai simplesmente posicioná-lo na mesa, como eu estou fazendo aqui, desse jeitinho. Olha que interessante. E aqui, ó, você vai pegar a parte do vestido de cima, vai colocar sobre o tecido e aí 2 dicas eu tenho para você. A primeira é que você pode simplesmente riscar o tecido e fazer a marcação aqui junto comigo. Você pode vir, ó, fazer esse risco de ponta a ponta. Faz todo esse processo de riscar, porque com o molde tudo fica mais fácil. E aí as nossas alunas do nosso método Descomplicando a Modelagem sabem disso. E aí a gente também tem um método onde nós fazemos com que você consiga produzir as suas próprias modelagens. E dentro do nosso curso, também eu te ensino a criar cada um dos moldes, no tamanho P, M, G, GG. Te ensino a fazer a graduação e te dou toda a noção da confecção de cada uma dessas peças, tá? A partir de agora, vamos fazer o corte aqui, ó, de maneira bem segura. E aí eu vou cortar até o final e daqui a pouco eu te explico por quê. Lembrando que esse tecido, ele possui 1,5 m de largura, é um tecido de 2 larguras, como a gente chama aqui na nossa região, e isso também facilita muito o processo do corte, tá? Onde está riscado, eu vou vir aqui com muita segurança, ó, corto de um lado, subo aqui, corto do outro, vou aqui do outro lado,
corto também, faço a queda das costas, corto o outro ombro, a outra lateral do ombro, e aqui eu já corto a outra entrada, e aqui, gente, ó, a outra cava. Nesse formato, nós temos aqui a parte da frente e a parte de trás. Olha que bacana. Desse jeitinho aqui já sai as duas partes. Incrivelmente fácil chegar nesse método. E aí, para atender ao pedido de vocês aí do outro lado, me foi combinado lá no Instagram que nós iríamos fazer o decote V. E eu vou te passar uma dica, das dicas de todas as dicas, que você não vai perder como que faz esse decote de maneira perfeita, tá? Então vamos lá. Para modelar o decote V, você vai pegar aqui, ó, dobrar o meio. E aqui, gente, você pode utilizar a própria medida da tesoura para fazer o decote, ou você pode vir com a fita métrica e medir aqui, ó, descendo. Para ficar bem fácil, você vai marcar 14 centímetros e vai fazer essa marcação aqui de 14 centímetros, ou você simplesmente vai pegar a fita e fazer esse movimento. Esse movimento fica muito fácil, porque aqui você marca e aqui você simplesmente corta. E logo em seguida já está aqui o meu decote V, nesse formato aqui. Incrível, tá? Bora melhorar o nosso corte. Volta a dobra ao estágio que ela é, nesse formato aqui. E aqui, seguindo essa dimensão do decote aqui, pessoal, ó, aqui em cima, deixa eu só igualar aqui. Seguindo essa dimensão, você vai pegar a sobra que ficou, vai simplesmente fazer esse movimento aqui, ó, dobrar e colocar sobre uma peça sobre a outra. Nesse formato, você vai cortar aqui, ó, junto comigo. E você vai fazer novamente um corte aqui, ó, marcando 2 dedinhos. E aqui você vai cortar por completo até a parte de cima, os 2 dedos. Professor, que parte é essa? Essa parte será costurada aqui, nesse formato de gola V. E assim eu vou te passar toda a dica e o passo a passo quando a gente for fazer a costura dessa peça. Então aqui nós tiremos a parte da frente, vou dobrá-la. E agora, com a mesma construção da parte das costas que eu tenho aqui, eu vou novamente dobrá-la ao meio. Vê que interessante essa dica para você fazer o acabamento perfeito. Aqui, ó, a sobra do tecido, eu vou dobrá-la aqui. Posiciono de maneira igual, corto igualzinho aqui, ó, de um lado ao outro. E aqui, gente, eu simplesmente faço esse corte seguindo esse desenho aqui, ó. Você pode marcar 2 dedinhos e fazer essa marcação aqui, de ponta a ponta. 2 centímetros, né, professor? 2 centímetros, ou você pode utilizar 4 ou 5 centímetros aqui, ó, de largura, tá? Para o forro. E aí, se for vendo, Bruno, algumas perguntas interessantes, você pode ir soltando. Qual tecido? O tecido que eu estou utilizando é uma malha creponada, ela é adequada para fazer cortes de tecido, para que o caimento seja muito favorável. Mas você pode usar crepe, você pode utilizar seda, você pode utilizar viscolinho, você pode utilizar qualquer um outro tecido que tenha um bom caimento, como esse tecido aqui tem, ó. Deixa eu te mostrar. Tá? O tecido é lindo, a estampa do tecido. E aí vamos seguir o processo. Cortamos as costas, cortamos a frente e agora vamos cortar a manga, tá? E aí, antes de cortar a manga, deixa eu dar uma dica para que você consiga no próprio molde fazer o molde 2 em 1. Porque aqui, gente, ó, para você entender, você vai marcar aqui descendo 14 centímetros. Olha que massa. Essa dica aqui é de ouro, ó. Marca 14 centímetros, faz uma bolinha. E aqui, ó, de onde está o ombro da minha peça, eu vou pegar a fita métrica, posicionar de um lado a outro e vou fazer esse desenho aqui. Essa aqui é o detalhe da minha gola V quando eu for cortar. Mais uma excelente dica para você
aí do outro lado também. E assim, gente, vamos cortar a manga do vestido. Então você vai pegar novamente o tecido, dobra em 2, e aqui você vai dobrá-lo em 4, como eu vou fazer aqui. Dobra em 2, dobra em 4, posiciona a manga aqui, gente, ó, bem facinho. E aqui você simplesmente vai cortar a manga. Com a modelagem, como eu sempre falo, tudo fica mais fácil, tá? Aqui eu vou aproveitar, tirar o excesso, que eu preciso que o meu tecido fique reto para que eu consiga ter mais êxito. Nessa parte aqui, ó, em cima, vê que interessante, faz um pique, marca o meio da manga, como eu estou marcando aqui, ó. Vê que lindo que tá ficando a construção da nossa peça. Se você tá gostando desse conteúdo, digita aí para mim, tô amando, professor. Compartilha essa live, comenta, deixa o like, tá? Para que eu consiga alcançar mais pessoas e mostrar todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, ó. Olha que coisa linda que vai ficar o processo da construção desse vestido, tá bom? Ficar show de bola, lindo demais. Então, deixa eu separar aqui as mangas. Leonice, professor, eu sou costureira, mas ainda não tenho um curso. É costureira e ainda não tem curso? Deixa eu entender melhor. Formata a tua pergunta, né? Preste bem atenção, nós temos um método chamado Descomplicando a Costura. Esse método é muito importante para quem está iniciando na costura, ter mais segurança, mais convicção em perder o medo na hora de fazer o desenvolvimento e o corte e a costura da sua roupa, tá? Esse método está disponível, então para você que quer ser aluna nossa, ter um preço imperdível, eu te garanto que você vai gastar muito menos do que você está imaginando e você vai converter esse valor no investimento para você própria, tá? Então, para mais informações aqui embaixo, tem um link, chama Marcos lá e ele vai te passar todo o resultado, tá bom? Então, bora seguir aqui na parte técnica da nossa roupa.